Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz, certo? Então, agora continuando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, item número 10, objeções sem uma base sólida. E desde já, mais uma vez, nós afirmamos a importância que é o estudo a partir da introdução, sem a menor pretensão de correr, de fazer as coisas rápidas, pelo contrário. A introdução traz uma importância muito grande de onde veio a doutrina espírita, como ela foi construída a partir da sua codificação por Allan Kardec com o auxílio da espiritualidade superior, certo? Então vamos à nossa leitura passo a passo e o estudo e comentário das palavras que a espiritualidade superior nos traz. Entre os argumentos contrários à doutrina espírita, existem alguns que parecem ser verdadeiros, porque são feitos por pessoas sérias e respeitáveis. Um desses argumentos refere-se à linguagem utilizada por certos espíritos, que não parece ser digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina, apresentado no item 6, verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que afirmam. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mau espírito. Aqueles que acham que só mantemos contato com espíritos maus, cuja única ocupação é a de tentar nos enganar, desconhecem as reuniões onde somente se manifestam espíritos superiores. Caso contrário, não pensariam assim. É lamentável que esses opositores da doutrina tenham entrado em contato apenas com o lado mau do mundo dos espíritos. Não gostaríamos de imaginar que eles, ao invés de atrair bons espíritos, somente tivessem conseguido atrair espíritos maus, espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é revoltante de tão grosseira. Então aqui nós podemos ver que nós atraímos aquilo que nós estamos vibrando. Se nós estamos buscando um estudo sério, construindo as coisas de uma forma sólida, com estudo e com uma intenção verdadeira, nós estaremos junto daqueles que realmente contribuem para isto também. E nós não podemos simplesmente porque um espírito diz que é o fulano de tal, foi aqui na Terra determinada personagem, vamos dizer assim, ilustre, que nós vamos simplesmente acatar tudo o que ele diz. Porque alguns espíritos fazem assim para se divertir, outros para tentar prejudicar. E existem aqueles que realmente são ou foram estes espíritos aqui na Terra. Mas nós precisamos ver e entender que, por exemplo, nós merecemos e temos condições de estarmos em contato direto com Maria de Nazaré, por exemplo, com o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Então, nós temos que entender e colocar isso, como diria Kardec, ao crivo da razão, certo? E continuando aqui. No máximo, poderíamos concluir que a solidez de seus princípios éticos e morais não é suficiente para impedir que os espíritos inferiores se introduzam entre eles e satisfaçam a sua curiosidade, enquanto os bons se afastam. Julgar os espíritos por esses fatos seria o mesmo que julgar o caráter de um povo pelo que conhece numa reunião de desequilibrados ou de gente de má reputação, da qual não participam as pessoas esclarecidas nem sensatas. Aqueles que julgam dessa maneira, encontram-se na situação de um estrangeiro que julga a população inteira de uma grande capital pelos costumes e linguagem de seu bairro mais pobre e feio.
No mundo dos espíritos existe também uma sociedade boa e uma sociedade má. Portanto, que os opositores da doutrina estudem também o que se passa entre os espíritos superiores e ficarão convencidos de que na cidade celeste não se encontram apenas as pessoas pobres e incultas que formam as classes mais baixas de uma sociedade. Então, assim como aqui na Terra, existem pessoas aqui na Terra que têm boa intenção, outras que desejam prejudicar, outras que levam a vida sentada no muro vendo a vida passar, e existem aqueles que buscam a seriedade. Assim também no mundo dos espíritos, porque só somos tirados do corpo físico e permanecemos sendo aquilo que já éramos aqui na Terra. E continua a espiritualidade. Os opositores perguntam: os espíritos superiores vêm até nós? A esta pergunta, responderemos: não fiquem somente na periferia. Vejam, observem e julguem, os fatos estão aí para todos, a menos que se apliquem aos opositores. Estas palavras de Jesus: têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Outra corrente de opinião consiste em ver nas comunicações espíritas e nos fatos materiais a elas ligados apenas a interferência de um poder diabólico que tomaria todas as formas para melhor nos enganar. Não julgamos essa opinião digna de um exame sério, por isso não perderemos tempo em considerá-la. Aliás, ela já foi rejeitada por tudo aquilo que já dissemos. Apenas acrescentamos, que, se fosse assim, teríamos que aceitar que o diabo é, algumas vezes, muito criterioso, ponderado, e que ainda age com moralidade. Ou, então, que existem também bons diabos. De fato, como acreditar que Deus permita apenas a mistificação de espíritos do mal para nos tentar e nos desencaminhar, sem nos dar a oportunidade de receber o conselho dos espíritos bons? Se Deus não pode impedir que isso aconteça, não é onipotente. Se ele pode e não faz, é incompatível com a sua bondade. As duas suposições seriam uma blasfêmia. Notem que os opositores da doutrina, ao admitir a comunicação dos maus espíritos, estão reconhecendo o princípio das manifestações. Portanto, se elas acontecem, só podem ser com a permissão de Deus. Então, como acreditar, sem cometer injustiça, que Deus apenas permitiria a manifestação do mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina contraria as simples noções do bom senso e da religião. Observação: blasfêmia, palavra ofensiva contra Deus ou contra a religião, insultar aquilo que se considera sagrado, incoerência, praga, maldição. Então nós observamos aqui que muitas pessoas se apegam ao detalhe simples e puro de que o nada depois da morte do corpo físico é o que nos resta. Ou que iremos dormir até o juízo final. Por não saberem explicar, por não conseguirem buscar e não quererem estudar e ir atrás de informações para poder realmente terem bases para contestar, simplesmente dizem que não existe. Mas, muitas vezes, dizem que existem espíritos maus, o que acaba por uma contradição, uma vez que existem espíritos maus, existem espíritos. E se existem os maus, existem os bons, certo? Então busquemos o estudo sério, o conhecimento sério, passo a passo, com toda a calma, das obras básicas que são de fundamental importância para o estudo e conhecimento da doutrina espírita, certo? No próximo vídeo nós estaremos estudando o item 11 da introdução ao estudo da doutrina espírita, espíritos ilustres e espíritos desconhecidos. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você e que Jesus te abençoe, os bons espíritos te guiem e até a próxima. Tamo junto!